E aí, pessoal, tudo bem? Legal. Então, vamos continuar falando de onda, igual a gente estava falando antes, tá? Para isso, a gente tem que estabelecer uma coisa. Na aula passada, a gente falou muito das ondas que elas vão num sentido só. Você só faz a onda uma vez. Ó, só um pulso. Só fez a onda e ela foi. Acabou. Tá? De agora em diante, a gente vai falar de ondas que são chamadas de ondas periódicas. O que quer dizer? São ondas que se mantêm. Você vai ter um efeito perturbador, que é o que vai causar a onda. Que nesse caso vai ser aqui, ó, no cotovelo mexendo. Ó. Mexeu, causou a onda. Depois mexeu, causou a onda. Ou seja, essas ondas são ondas que a gente sempre vai manter elas. Tá bom? Se fosse pensar no exemplo da corda, a gente só estudaria as ondas que a gente está sempre mexendo assim para a corda ir mexendo. Se é aquele evento tipo uma chicotada só, que a corda só vai uma onda, não é meio que um tipo de onda que a gente estude com muito afinco, porque não são tão presentes e não são tão utilizáveis no nosso dia a dia, tá? Claro que elas se aplicam. Por exemplo, as ondas do oceano são ondas mais ou menos nesse esquema de um pulso só, tá? Existem aplicações para estudos disso, mas não é o que a gente vai ver agora, principalmente não é o que a gente vai ver hoje, tá? Hoje a gente vai ver as ondas que são ondas periódicas, que elas apresentam um período. Então agora vamos começar a estudar os nomezinhos que estão relacionados ao estudo de onda. O que é um período? Período é o intervalo de tempo entre duas perturbações consecutivas. Ou seja, o tempo entre isso e isso. Se eu tenho, por exemplo, vamos botar um período de 2 segundos. Ok, o período de 2 segundos. Beleza. Vamos fazer o seguinte, quer dizer que a cada 2 segundos eu vou ter um evento de perturbação que vai causar uma onda. Então vai ficar tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ou seja, de 2 em 2 segundos vai ter um evento desse que vai disparar uma onda. Essa onda apresenta um período, 2 segundos. Tá? Beleza? É isso aí. 2 segundos é o intervalo entre isso. Só que existe um jeito melhor da gente explicar e de botar esse número. Tá? A gente meio que vai usar uma outra medida que é a frequência. Demorei para lembrar o nome, foi mal. O que é a frequência? A frequência ela é a quantidade de perturbações por segundo. Parece um pouco confuso, né? Não é tanto assim. É porque são coisas parecidas, escritas de forma diferente. Tá bom? Então, período é esse tempo aqui, ó, de 2 em 2 segundos passa a onda. Frequência, quantos... Tá aí. Não é só a onda. São quantas perturbações passam por segundo ali no local. Tá? Mais ou menos. Por quê? Vamos lá. A gente pode dizer que é a quantidade de pulsos ou oscilações no intervalo de tempo. É porque a perturbação da onda ela nem sempre acontece só num sentido. Lembra, ó, aqui a linha reta, a onda sobe e desce. Né? Ela faz para cima e para baixo. E isso são pulsos, isso são oscilações. Ó, isso aqui, por exemplo, ó, são duas oscilações, a para cima e a para baixo. Entendeu? É um pouco confuso. Mas matematicamente vai ficar um pouco mais simples para a gente. Tá bom? Então vamos lá. Período, ou T, é diferente de frequência, ou F. Para a gente calcular a frequência, normalmente a gente faz o quê? Frequência igual a 1 dividido pelo período. Tudo bem? Show! Só que para a gente fazer isso, a gente vai ter que meio que dar uma mudada no período. Por quê? Porque a unidade que é usada para medir frequência é o Hertz. E Hertz é uma unidade de medida que trabalha com segundos. Lembra quando a gente faz aquelas continhas de velocidade média? Você não pode usar quilômetro e metro, você tem que deixar tudo em metro, tudo em quilômetro e tal. Então, Hertz é em segundo. Então a gente tem que passar tudo para segundo. E a gente vai ver, por exemplo, isso daqui, olha só. Você tem uma onda a cada 2 segundos.
Só que 2 segundos não é uma medida, o segundo é uma medida. Então, uma onda a cada 2 segundos quer dizer que você tem meia onda por segundo. Tudo bem? Esse vai ser o valor de período que a gente vai usar. Sempre alguma coisa, sempre ondas por segundo, ou pulsos por segundo. Tá? É o nosso período aqui. Olha o Tzinho nele. Tá bom? A gente vai ter que calcular a frequência agora. Como é que a gente vai fazer isso? A formulazinha, né? Frequência igual a 1 sobre período. Substitui o período lá, olha só. Frequência igual a 1 dividido por 0,5. Frequência igual a 2 Hz. Tá? Hertz é uma medida em homenagem ao cientista que estudava esse tipo de onda, né? Esse tipo de oscilação. Tudo bem? É um pouco confuso, mas assim, é só lembrar, tem que estar tudo em segundo. Se o período é tantas ondas por cada... uma onda a cada 2 segundos, a cada 4 segundos, você vai ter que fazer a continha para ajustar isso para tantos por segundo. Tá? Não pode ser por 2 segundos, por 3 segundos, por 10 segundos. É por segundo. Que foi o que a gente fez aqui, relembrando. Pegamos uma onda por segundo e aí fizemos o quê? Uma onda a cada 2 segundos e transformamos em meia onda por segundo. Tá bom? Tem que ser por segundo no final. Beleza. E essas são as características numéricas que a gente vai ver numa onda. Agora, existem as características anatômicas. Talvez a gente possa usar essa palavra, quem sabe, né? Que aí a gente já vai olhar a onda em si. Nossa, que desenho complexo. Mas calma, vamos por partes que esse desenho fica bem mais simples da gente entender. Como? Vamos lá, vamos ver coisa por coisa. Primeiro a gente vai ver o ponto de equilíbrio da onda. Essa linha preta pontilhada aqui. O que é esse ponto de equilíbrio da onda? É o lugar onde essa onda, se fosse uma corda, é o lugar onde ela ficaria se tivesse esticada. Tá? Esse é o ponto de equilíbrio. Aí, aqui em vermelho, a gente tem os pulsos da onda. Finge que está desenhado bonitinho, tá, gente? Porque meus desenhos não são os melhores, assim. Mas tudo bem, vamos lá. Tem o pulso da onda. Tem 2 medidas que a gente vai usar aqui. A primeira medida é a amplitude. Ou seja, o que é amplitude? É a distância... antes disso, vamos falar de 2 outras coisinhas. Essas oscilações da onda vão ter o ponto mais alto e o mais baixo. Tá? Tende a ser igual. Tende a tanto mais alto quanto mais baixo ter a mesma distância do ponto de equilíbrio. O ponto mais alto é chamado de crista. O ponto mais baixo da oscilação é chamado de vale. Tudo bem? A distância entre o ponto de equilíbrio e a crista, ou entre o ponto de equilíbrio e o vale, que vai ser a mesma distância, é chamada de amplitude. É a amplitude da onda, é a distância entre o ponto de equilíbrio e a crista ou o vale. Então, onda de baixa amplitude, onda de alta amplitude. Tá vendo? Ó, ponto de equilíbrio, baixa amplitude, alta amplitude. Ok? O ponto se afasta do ponto de equilíbrio, quanto mais se afasta, maior a amplitude. Beleza? E a gente vai ter também um outro tipo de medida, que é com essa letra gama, que é tipo esse Y aqui de cabeça para baixo, que é o comprimento de onda. Comprimento. Comprimento é... Olá, tudo bem, senhor? Comprimento. Não, comprimento de onda. Que é o quê? É a distância entre 2 cristas, ou a distância entre 2 vales. Tá? Isso meio que ajuda a gente a identificar as ondas que a gente está trabalhando e tudo mais. Agora, traduzindo isso para frequência, como é que a gente vai medir? Primeiro, a gente tem que entender que ondas se locomovem numa certa velocidade. Independente da frequência, vamos botar numa determinada amplitude, assim. Ela pode ir assim ou ir assim. Mais rápido ou mais devagar, né? Então, ondas têm velocidade. Tanto a velocidade de vibração quanto a velocidade que ela vai. Vocês já ouviram falar, por exemplo, que a velocidade da luz é mais rápida que a velocidade do som? A gente já viu que luz e som são ondas, né? Os dois são ondas. Só que a luz
é uma onda mais rápida, o som é uma onda mais devagar. Então sim, ondas têm velocidade, tá? E existe um cálculozinho que também pode ser chamado de equação fundamental da onda. É um nome assim, que não bota pressão nenhuma, né? Vamos ficar tranquilinho. É só equação fundamental. Relax, né? A gente fala de boa, assim. Oi, gente, tudo bem? Isso aqui é a equação fundamental. É isso. Então, como é que a gente faz isso? Vamos pensar que a gente vai ter uma equação simples, como se fosse velocidade é igual a distância sobre o tempo. O que é uma distância na onda? É amplitude. Não, não é amplitude, é o comprimento. Então, velocidade é igual ao comprimento da onda sobre o tempo ou sobre o período. De novo, tem que ser em segundo, hein? Lembra disso, sempre em segundo aqui. Ou a gente pode trocar as coisinhas aqui de lado, mudar o sinal e falar que a velocidade vai ser igual a amplitude vezes a frequência. Ué, mas não mudou exatamente de sinal. Não, mas sabe o que a gente fez? Pegou isso aqui, lembra que o tempo... Eita, que vai ter aquela continha aqui, ó. A frequência é igual a 1 sobre o tempo. A gente substituiu isso aqui, fez umas adaptações matemáticas e a fórmula fica assim, tá? Essas duas fórmulas aqui podem servir sim. Mas qual fórmula que é definida de fato como a equação fundamental? É essa segunda daqui, tá bom? E a gente vai usar isso para resolver alguns problemas, não tantos, a parte de conceito é mais importante para a gente do que a parte matemática, tá bom? Mas enfim, essa é a parte mais numérica, mais física, assim, aplicada, teórica da onda. Vamos para uma parte mais aplicada agora, uma parte que a gente vê no nosso dia a dia, são as propriedades de onda, tá? As ondas vão apresentar diversas propriedades ou modos de comportamento que a gente pode identificar no nosso dia a dia e que são bastante importantes. Um desses métodos é a reflexão de onda. Reflexão de onda é o quê? Vamos pensar no som, que o som para a gente é mais tranquilo. Vamos, primeiro exemplo, da luz. Reflexão de onda é o quê? Eu me olhei no espelho. Ou seja, a luz que bateu em mim foi refletida. Foi refletida por espelho. O espelho refletiu essa luz de volta aqui para o meu olho para eu poder me enxergar. A luz está sendo refletida, está rebatendo. Reflexão é quando a luz rebate no lugar e ela sofre nenhuma ou pouca alteração. Tá bom? A gente pode dizer assim, o enunciado clássico, bonitão disso, é o quê? Reflexão é o fenômeno ondulatório que consiste no retorno da onda ao meio de origem no encontro com o obstáculo. Ou seja, encontrou um obstáculo, voltou. Veio, foi, veio. É isso aí, isso é reflexão. Isso acontece bastante em que? Já foi num lugar muito vazio, que você falou e ouviu o eco da sua voz? Esse eco é o som sendo refletido. Ele foi, rebateu e voltou para você. Outro exemplo, sonar, ou aquela ecolocalização de golfinhos ou de morcegos, que ele dá aquele gritinho, que aí vai volta assim nele. Aquilo é o que? Ele emitiu o som foi refletido e ele identificou o som sendo refletido nele. E ele sabe que ele na frente dele vai ter coisa. Golfinhos, baleias funcionam da mesma maneira. Submarinos também funcionam do mesmo modo. Submarino, como é que você vai ver as coisas lá no fundo d'água, tudo escuro, não sei o quê? Bota aquele pu, 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 aquela onda de som. Quando rebate alguma coisa, volta pro submarino, ele detecta o som que rebateu nele. Ele sabe onde vai ter o obstáculo ali. Tá? Então, reflexão de som, reflexão de ondas, é bem tranquilinho, é de boa. A refração é um pouco mais complicada. O que é refração? Enunciado técnico, vamos lá. Refração é a passagem de uma onda de um meio para outro, causando mudança na velocidade de propagação. Tá, ok. Lembra que a velocidade de propagação depende da frequência e do comprimento. Né? Se mudou a velocidade, é porque provavelmente a frequência mudou ou o comprimento de onda mudou. O comprimento de onda mudou, né? Então, beleza, ok. Em que momento eu posso ver uma refração? Sabe aqueles experimentozinhos que você pega um copo d'água e você coloca um lápis dentro? E ao invés de você ver o lápis reto, você vê o lápis meio torto assim, meio dobrado, em vez de estar retão?
Por que isso acontece? A imagem ali, a luz é uma onda, a luz que está sendo refletida pelo lápis, ela, acima do copo ela está indo ar, está indo e voltando para você pelo ar. Na parte dentro do copo, a luz vai ar, água, água, ar. Ela vai e volta, né? Ar, água, água, ar. Nessa transição entre ar e água, a luz, essa onda da luz, sofre uma distorção na velocidade dela. Provavelmente o comprimento de onda vai ser modificado. A frequência não é modificada, tá? Porque a frequência depende do emissor. Ou seja, depende do equipamento ou da estrela que está mandando essa luz. A frequência vai sempre ficar lá naquela mesma altura, né? Agora, o comprimento de onda que vai ser modificado. Tudo bem? E aí isso pode, por exemplo, desviar aquela luz que está vindo retinha, desviar ela assim um pouco para o canto. Tá? É um dos efeitos que pode acontecer na mudança de velocidade de uma onda. Tá? Outro problema que a gente pode ter com ondas são interferências. Isso acontece em aparelhos eletrônicos. O que é interferência? É quando você tem um aparelho eletrônico que capta onda, captando mais de uma onda de uma vez. Né? E isso pode acontecer de duas maneiras. Podem ser ondas que se sobrepõem, elas se somam e aí distorcem o sinal. Ou podem ser ondas que se subtraem. Tá? Aí, primeiro caso, a interferência construtiva. Tá vindo duas ondas, uma assim e outra assim. Uma nessa altura, outra nessa altura. Aqui no meio elas vão se somar e formar uma onda dessa altura, que às vezes o equipamento não vai captar. A interferência destrutiva é quando você tem ondas que uma vibra para cima, a outra está para baixo. Quando elas se encontram naquela ondulação delas, elas se encontram em etapas opostas. Então as duas se diminuem, em vez de se aumentar. No primeiro caso, as ondas também sobem e descem. Só que elas se encontram ou na alta ou se encontram na baixa. No segundo caso, elas se encontram quando estão em oscilações opostas. Tá? E isso é uma das coisas que vai atrapalhar bastante. Que vai causar a interferência. Isso hoje em dia não é tão comum, mas vocês conseguem ver isso com caixa de som de computador. Bota o celular perto da caixa de som do computador que fica aquele barulho chato. Às vezes com caixinha de passagem da JBL e tal, também acontece. Isso é porque o sinal do celular está interferindo no sinal do Bluetooth que a caixinha capta. E aí vai dar esses picotes no som que dá, é o quê? É o sinal destrutivo. Que um oscila para cima, um para baixo, elas se diminuem. Ok? O último fenômeno que a gente vai ver é o fenômeno da difração de onda. Difração é um fenômeno ondulatório, claro, estamos falando de onda, né? Que consiste na capacidade de uma onda contornar obstáculos ou fendas. Isso quer dizer o quê? Tu tá no portão do teu amigo, tu vai chamar ele pra rua. Ou tua amiga, e vai chamar ela pra rua. Fulano, vem cá, só que tem um muro. O cara lá de dentro te escuta. É porque o som foi assim por cima do muro, quicando, né? Não, não é isso. Claro que não. O que acontece? Esse som, ele meio que... Ele foi em direção ao muro, se espalhando assim. Ele continuou se espalhando para cima e para baixo do muro, porque ele bateu e espalhou, como se fosse água. Só que quando ele chegou aqui em cima, nesse pedaço de dobra, ele passou a se espalhar de forma circular. Ou seja, aquele som, ela não veio assim, bateu. Ela veio, abraçou o muro e continuou depois. Tá? Isso é difração. Isso é quando a gente tem uma difração de obstáculo. Difração por fenda vai acontecer como? Como é que vai ser? Basicamente, você vai ter aqui, olha, uma fenda e o som sendo mandado, né? Só que o som, quando passar por essa fenda, ele não vai seguir assim, retinho. Não vai passar reto pela fenda. O que ele vai fazer? Ele vai fazer assim, olha. A partir do momento onde ele passou, ele volta a se espalhar de forma circular. Ou seja, como é que a gente vê isso? Se você fala com alguém por uma fenda ou por uma janela, ela não te ouve só se ela está de frente para a janela ali. Se ela está aqui do lado, ela também te ouve. Por quê? O som, quando passa do obstáculo, ele volta a se espalhar. Como se aquele obstáculo fosse uma nova fonte de som. Tá bom? Gente, é isso aqui. Esse vídeo está muito longo. Desculpa, pelo amor de Deus. E até a próxima aula. Um beijo e abraço. Tchau.